tarde, sejam bem-vindos aqui ao Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 21/10, 1h11, 13h11. Como eu disse, bem-vindos ao Cozinha Profissional TV, o programa semanal aqui da UTV, que fala para você que é gestor de food service, você que trabalha no setor, nessa parte administrativa, que está aí nessa labuta desses estabelecimentos, que a gente sabe que tem complicações, mas é um estabelecimento prazeroso, um setor prazeroso de trabalhar. Enfim, a gente está aqui para tirar suas dúvidas, para falar sobre diversos assuntos ligados ao seu trabalho do dia a dia, né? Antes de passar aqui para a Juliana passar nossas redes sociais, vou mostrar a última edição da Cozinha Profissional. Já tenho mostrado nos últimos programas que tem essa matéria de capa sobre a expansão no food service. Como é que você faz para expandir? Como é que você muda a sua cabeça de gestor? Se você tem que mudar ou não? Vai fazer franquia? Vai expandir para outras lojas próprias? Enfim, muitas dicas aqui para você de profissionais que tiveram sucesso nas empreitadas, ou então profissionais que sabem ali como fazer isso, inclusive o pessoal do Sebrae, agradecer a participação, que eles sempre têm bastante informação nesse sentido de negócios para passar para a gente, né? Mas, na verdade, eu vou falar um pouco mais da nossa próxima edição, que já está saindo logo mais, que a gente vai ter uma matéria de capa voltada ali para os festivais gastronômicos. Como é que você faz isso? Por que fazer esses festivais gastronômicos? Você dá uma mexida no cardápio, você dá uma mexida na equipe, os principais motivos e como fazer, né? Como é que você faz para não errar? Eu até estava brincando outro dia, estava conversando com um dos entrevistados que eu passei na frente no restaurante japonês, estava fazendo um festival de comida japonesa, que eu achei que era uma coisa um pouco redundante ali, né? E a gente fala um pouco sobre isso também, sobre como você escolhe, como que você desenvolve, quais são os cuidados, como você divulga, que isso é extremamente importante, você está falando de um evento temporário, enfim, tudo isso. Além disso, tem o bate-papo com o Alberto Landgraf, do restaurante Epice, que apareceu aí no setor já com muitas críticas boas. A gente foi até o restaurante dele para conversar com ele, para entender o que está acontecendo, como é que ele conseguiu tudo isso. A gente descobriu que ele teve uma preparação ali, uma experiência fora do país muito interessante. Então, nesse bate-papo da próxima edição, você confere, conhece um pouco mais desse profissional e por que ele, né, deslanchou tão rapidamente na carreira e está sendo tão bem falado, inclusive pelo chefe Alex Atala. Enfim, esses são os recados aqui da nossa próxima edição, já mostrei a atual. Passar para a Juliana. Juliana, tudo bom? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Kleber, nosso entrevistado aqui de hoje. Eu queria deixar nossas redes sociais. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e lembrando que estou logada aqui no chat da UTV. Você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui ao vivo. Perfeito. E o tema de hoje, a gente tem bastante procura por informações desse setor, a gente vai falar sobre panificação. Inclusive, acabei de receber, colocar na próxima edição, uma dúvida exatamente sobre esse setor de panificação, que até a gente pode ajudar esse leitor aí que mandou essa dúvida. Eu vou colocar aqui para o nosso entrevistado. Mas antes de apresentar ele aqui, Kleber Eduardo Afonso é professor e consultor em panificação, trabalha bastante essa área de gestão, que também é o nosso foco aqui no Cozinha Profissional TV. Tudo bom, Kleber? Tudo bem-vindo. Boa tarde. Kleber, antes de começar aqui a nossa entrevista, a gente queria que você se apresentasse para o nosso espectador. Como é que você começou nesse setor? Qual a sua atuação hoje? O que você faz? Até, de repente, falar, você tem um gosto pessoal pelo assunto, né? Bom, boa tarde a todos, né? Queria agradecer pelo convite, agradecer a equipe da Cozinha Profissional. Boa tarde para você que está nos assistindo, né? Que quer empreender dentro desse segmento e com certeza a gente vai ter um bate-papo aqui construtivo. Eu atuo no segmento de panificação desde 1997, né? Dentro dessa área. Minha formação é na área de administração de empresa. Tenho uma formação de pós-graduação no curso chamado JBS, que é um curso de empreendedorismo americano em Atlanta, que ajuda você a formar empreendedores, né? E essa área de panificação é uma área interessante e eu tenho certeza que quem está interessado nessa área está escolhendo uma área promissora, mas como todas as áreas deve ter cuidados na hora de empreender, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, né? E eu agradeço mais uma vez o convite. Ótimo, Kleber. E você tem esse perfil de consumidor brasileiro? Vamos falar, a gente não pode também abrir para o Brasil inteiro, mas grande parte do Brasil de padaria, que gosta da padaria, que vai na padaria resolver a vida ali no final do dia, comprar o leite, comprar o pão, comprar alguma coisa para comer no dia seguinte, enfim. Você tem esse perfil também? Eu tenho. Eu, na verdade, até por estar envolto dentro do segmento, né?
a gente tem uma característica de sempre, pelo menos uma vez por dia, visitar uma padaria, né, seja as mesmas ou padarias diferentes, identificar novas empresas, não só em São Paulo, mas em outros lugares, por onde a gente está passando, às vezes é um tema obrigatório, vira até um vício, né? Ah, que padaria que é aquela? Vamos entrar ali, vamos experimentar, vamos conhecer o produto, então faz parte até da nossa vida, né? Então, mas eu gosto, né? Eu tenho uma paixão pela panificação e conhecer os produtos, sim. E sou consumidor também. Interessante, né, Kleber, que a padaria hoje em dia é um estabelecimento que deixa que deixa o cliente muito à vontade. Eles criaram um ambiente que você consegue ter todo tipo de gastronomia, mas você não se sente acuado pelo aquele ambiente, por mais classe alta que seja a padaria, que a gente tem essa classificação, né? Você não fica acuado dentro do ambiente, é até legal para ir com outras pessoas, com grupos, enfim. Então, talvez isso faça parte. Mas, Kleber, isso, como eu falei aqui, está mais, esse modelo de padaria, a gente pode falar que a tendência, porque já está consolidado, já faz até um certo tempo, né? Essa padaria, modelo brasileiro de padaria. Você está vendo que tem mais eixo Rio-São Paulo, capital, de repente Belo Horizonte, algumas capitais principais do Brasil, ou isso já está se espalhando pelo Brasil inteiro? Não, está espalhando. Inclusive, a gente vê um crescimento muito grande na região do Nordeste e na região Norte. Né? Hoje a gente tem uma expansão muito grande na panificação do Nordeste em todos os estados, né? São padarias com qualidade excelente. Então, assim, hoje não existe mais fronteiras dentro do Brasil em relação à panificação. É lógico que culturalmente existem, até por uma questão de população, uma concentração maior de lojas em regiões onde você tem uma população maior. Mas você tem hoje empreendedores padarias que realmente abrilhantam de tal forma a panificação que você fica até espantado. Fala, puxa vida, né? Quer dizer, padarias no Acre com ISO 9000. Assim, falando no Acre, padarias que têm uma qualificação que muitas das vezes em grandes centros, né? Isso é um mito, né? Uma padaria de São Paulo não tem a qualidade que tem uma padaria dessa. Então hoje o empreendedor ele está muito focado, né, em realmente trazer qualidade. O empreendedor de panificação ele está se profissionalizando, ele tem se preocupado em conhecer, em aprender, né, e é por isso que a gente tem visto a expansão desse segmento no Brasil. E eu digo para você que são todos os estados, né, não existe mais uma polarização, né, em apenas São Paulo, Rio, Belo Horizonte, como você comentou, mas sim é um crescimento muito grande, né? Nos últimos 10 anos a panificação no Brasil ela deu um salto. A panificação é um segmento dentro da área de alimentação no Brasil que mais cresce, né? Cresce a números de PIB chinês. Então você não encontra outro segmento de negócio de alimentação que cresçam nessa velocidade. Né? Você acha que isso pode ser um risco? Porque assim, a gente está vendo várias padarias abrindo agora, a oferta de produtos que esse nicho tem. Você acha que isso pode representar um risco? No curto prazo, eu acredito que não. Como todo segmento, existe um nível de saturação, né? Onde você tem, de repente, vira uma febre, abrir determinado negócio e aí acaba tendo um número muito grande de lojas para dividir a mesma fatia do bolo. Na panificação, eu não acredito nisso pelo seguinte, porque você tem no Brasil, segundo dados da ABIP, que é a Associação Brasileira da Indústria da Panificação, em torno de 64 mil lojas, né? Só que você tem uma população muito grande, né? O Brasil hoje, né, o brasileiro, segundo esses dados da ABIP, ele consome menos que 34 quilos de pão por ano. Então, na América Latina, para você ter uma ideia, o chileno consome quase 3 vezes mais pão que o brasileiro. O argentino quase 2 vezes mais. Ou seja, existe uma faixa de crescimento ainda a ser alcançada muito grande, né? Então, tem muito mercado para ser alcançado. O brasileiro pode vir a consumir mais pão do que consome. Né? Então, por isso que eu acredito que, ainda que novos empreendedores estejam chegando, eles são muito bem-vindos, né? E tem muito espaço ainda para crescimento da panificação no Brasil. Eu creio que, pelo menos aí, no mínimo 20, 30 anos, esse risco está um pouco distante de acontecer. E claro, na verdade, assim, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a questão do que é produzido na padaria e do que é vendido ali de terceiros. A gente tem uma conta aí para o gestor ter a segurança do negócio. Só que antes disso, né, acho que todo mundo já percebeu, a gente está falando desse modelo de padaria que a gente não tem, na verdade, quase mais o modelo antigo, porque ele se limita a fazer pães, a não ser algumas padarias de classe mais alta, boulangerie, que trabalham especialmente com pães. Mas
a gente está falando dessas padarias que tem ali parte de sushi, parte de pizza, parte de... Tem até padaria hoje que tem adega grande de vinhos ali, seja para servir, seja para vender. Mas eu até vou fazer uma pergunta aqui curiosa para ver qual que é a visão do Kleber. Onde que isso vai parar? Porque hoje em dia a gente já tem praticamente todos os tipos de negócio na padaria, almoço, jantar, sopa, festivais, até que eu comentei, tem padaria que faz festival de sopa. Enfim, onde vai parar esse leque de serviços da padaria? Então, esse modelo de negócio, na verdade, ele foi adotado, né, praticamente na década de 90, quando você teve a expansão das grandes redes de supermercado. O supermercado ele acabou, na verdade, quase que eliminando alguns segmentos de varejo, como peixaria, açougue. Você tinha até isso com certa frequência na rua. Hoje você tem muito pouco, né? Porque o supermercado acabou incorporando esse tipo de serviço dentro do próprio supermercado. Padaria foi um dos poucos segmentos do varejo que subsistiu digamos assim, ao ataque desses grandes supermercados, grandes redes, por vários motivos, né? A padaria ela tem algo que nenhum outro tipo de negócio pode e não consegue ter, que é a proximidade com o seu cliente. Né? E o brasileiro ele tem um certo apego à padaria por uma questão de relacionamento. Né? A padaria acaba sendo até um lugar onde ele vai desenvolver amizades, onde tem os amigos, né? Tem um fundo emotivo e meio romântico, né, da relação do brasileiro com a padaria. Então, a panificação, né, ela acabou incorporando um modelo de negócio onde ela trouxe para dentro da padaria outros segmentos para que ela pudesse oferecer para esse cliente, né, um mix de oportunidades, de serviços que acabou ajudando que ela não desaparecesse do mercado. Pelo contrário, ela acabou crescendo, né? Mas para tudo existe um certo limite, eu concordo com você. Até porque a padaria ela não pode esquecer o DNA dela, que é vender pão. Né? Então, um empreendedor hoje que ele está muito preocupado em incrementar demais a loja dele com N tipo de serviços, ele tem que ficar atento para ele não perder a essência dele, que é produzir um bom pão. Né? Então, às vezes ele vai eu coloco revisteiro, coloco sorvete, coloco café, coloco sushi, coloco restaurante, tal, ok, e o pão? Né? Então, se ele perder o DNA dele, ele vai acabar perdendo, na verdade, a essência dele, que é produzir um bom pão. Então, é interessante, né, você agregar dentro da sua loja outros serviços, mas nunca perdendo de vista o que você tem de principal, né, que é a produção dos pães. Né? E Kleber, você acredita que, eu não sei se é uma impressão minha, mas com essa questão, a gente pode até mencionar a concorrência interna ali entre produtos de fabricação própria e produtos de terceiros, mas eu notei, até como cliente final mesmo, que a qualidade do que é produzido na padaria, com essa concorrência interna é inevitável, que tem que ter, porque outra padaria faz, outros negócios fazem, então você tem que ter. Mas com essa concorrência interna eu percebi que existe uma melhora na qualidade da produção interna, de pães, de parte de confeitaria. Até hoje a gente fala sempre da pizzaria que tem dentro da padaria, pizzas ótimas, bem feitas. Teve realmente esse aumento de qualidade? Foi esse o motivo? O aumento de qualidade ele se fez necessário até pela exigência do consumidor. Então, existia até uma forma pejorativa de você trabalhar alguns produtos da padaria. Há algum tempo atrás, digamos há 20 anos atrás, era comum você ouvir uma pessoa dizer para você assim: ah, esse bolo está que nem bolo de padaria, né? Quer dizer, de maneira pejorativa, não de maneira positiva. Hoje, as padarias elas têm a parte de confeitaria dentro da panificação muito bem elaborada, né? Isso se deve ao fato, nem tanto de você ter uma mão de obra especializada, mas na verdade de um esforço dos fornecedores de produtos de panificação em oferecer produtos que facilitem a produção do produto final, para que ele saia com uma qualidade razoável, né? No mínimo razoável para boa e excelente. A falta de mão de obra é uma coisa crítica dentro da nossa área. Agora, existem muitos produtos que evoluíram de tal forma que consertam até a deficiência da mão de obra. Então, você consegue uma uniformidade na produção, você consegue ter produtos de melhor qualidade, não necessariamente porque o profissional o que põe a mão na massa, acabou se especializando. Também tem isso, mas é em menor escala. A grande causa da qualidade, né, de certa forma, passa pelo esforço dos fornecedores terem produtos que facilitem o dia a dia do panificador, né, do padeiro e do confeiteiro. Né? Então, é por conta disso, claro, existe a ciência técnica de fornecedores,
isso cresceu bastante, mas ainda não é o suficiente para você dizer, o crescimento, a qualidade se deve à performance da mão de obra. Pelo contrário, a mão de obra nessa área, ela é escassa e ela é desqualificada. Kleber, agora a gente vai voltar até um pouco na questão da gestão. Eu lembro que, assim, eu peguei essa fase, eu não vou revelar a minha idade aqui, mas eu peguei essa fase que a padaria realmente era não só voltada para pães, mas era muito um local de passagem. Você tinha no máximo um balcãozinho que você ia tomar um café, não tinha todos esses serviços, não tinha um lugar para você sentar, um grupo. Eu presenciei parte desse mercado também, assim como eu presenciei o nascimento dessa nova padaria, né? Nascimento eu não sei, mas ascensão. Surgimento, né? E, na verdade, o que eu imagino é o seguinte, antigamente o gestor, o dono dessa padaria, ele tinha um círculo muito pequeno para fazer a administração. Com esse crescimento, ele passou a ter vários setores que de repente não eram até de conhecimento dele. Sim. De restauração, de venda, de varejo, né, produto para o consumidor final. Como é que deve ser pensada essa gestão? Ele tem que ter subdivisões ali, subgerentes que vão comandar cada seçãozinha da padaria, por mais que seja um espaço físico pequeno. Como é que você indica que seja estruturada essa gestão? É necessário a gente avaliar caso a caso, né? Quer dizer, não existe uma receita de bolo assim para eu te falar, olha, tem que ser feito dessa forma ou dessa. Então, dentro de um diagnóstico que nós fazemos com determinadas padarias, que a gente vai desenvolver uma consultoria, ou de maneira geral para quem está assistindo a gente, o importante é o empreendedor, né, no caso da panificação, entender o seu negócio. Né? Qual é a proposta de modelo que ele vai apresentar para o cliente dele? Ele saber quem é o cliente dele. Ele saber o que o cliente dele gosta, o que o cliente dele quer, né? Quem são os concorrentes dele. Então, se ele conseguir entender e determinar isso, ele vai saber produzir de acordo com a demanda, né, que o mercado em volta dele, aquele consumidor que está em volta dele, espera que ele tenha. Né? Então, lógico que você implantando um mix de produtos maior dentro da tua padaria, você tem uma complexidade de administração maior, porque você aumenta o tipo de produto que é feito, você tem mais mão de obra trabalhando, você tem mais fornecedores te entregando os produtos, você tem que ter uma qualidade de gestão mais depurada. Agora, a gente percebe um movimento, né, de panificadores nesse sentido, procurando, né, principalmente os donos, conselhos, né, ou seja de Sebrae, ou seja de consultorias, para que eles possam, na verdade, entender um pouco mais de gestão, porque antigamente era tudo feito meio no lápis, né? A panificação, a gestão da panificação era totalmente empírica, né? Quer dizer, não se tinha um controle de estoque, não se tinha um controle de caixa, né? Fazia-se como ia indo e prosperava-se, ou muitas padarias fechavam pela falta de gestão e não sabia que era por causa disso. Hoje, devido à concorrência, né? Hoje tudo tem que ser contabilizado, tudo tem que ser alinhado. Não adianta mais o panificador ser romântico como ele era há muito tempo atrás. Né? Hoje ele tem que se modernizar, ele tem que se especializar. E o interessante é que uma geração nova veio assumindo a geração dos pais. Né? Essa geração de hoje já são filhos que, na verdade, se formaram em cursos de graduação, de marketing, né? E acabaram voltando, né? Ao invés de migrarem para a área profissional de outros segmentos, acabaram voltando para dentro da loja do pai, da mãe, para que eles pudessem empreender e dar continuidade ao negócio familiar. Então, eles já têm um conhecimento de gestão que eles acabaram vendo nos cursos que eles fizeram. Né? Já são pessoas mais qualificadas do ponto de vista administrativo. E isso também ajuda bastante. Né? O perfil desses novos empreendedores são pessoas que já têm uma noção administrativa mais depurada. Né? Então, isso tem facilitado bastante o crescimento da panificação e a qualidade da gestão nessas padarias. Agora, sim, muitas padarias ainda precisam de uma ajuda, de um auxílio, porque realmente fazem a sua gestão de maneira bem amadora. E, Kleber, a Cozinha Profissional já foi conferir o trabalho da Galera dos Pães. A Galera dos Pães é uma padaria que até referência nesse setor, mas é uma padaria que não tem espaço muito grande. E a gente reparou que o entrevistado, não lembro agora o nome dele, Ricardo. O Ricardo, ele tem um controle total. Ele está o tempo inteiro rodando a padaria inteira, mas é um pequeno. Nessa questão que eu tinha comentado com você de subdivisão de gestão, isso acontece? Você tem um subgerente que vai cuidar da parte de
de alimentação, do almoço, ali do buffet, depois alguém que vai cuidar da parte da pizzaria. Sim. Isso acontece ou não é viável financeiramente você ter esse É o ideal, né? É o ideal. Existem padarias que você tem nutricionista presente e ela acompanha toda a produção. E muitas padarias começaram a fornecer almoço, janta, sopa, como você citou. Né? E muitas padarias admitiram profissionais especializados na área do food service, quer dizer, eu não conheço, então eu preciso trazer para minha loja quem conheça. Então isso precisa ser feito por uma nutricionista, tem que ser uma alimentação balanceada. É uma responsabilidade servir alimentação, uma refeição dentro da minha loja. Então eu tenho que trazer, né, um profissional de fora. Então tem nutricionistas que acompanham o processo, desde o processo de compra desses produtos até o processo de elaboração dos alimentos, né, estão ali focados. Então não é o gerente da loja que administra isso. São, como você falou, pequenos outros gerentes que cuidam de nichos diferentes dentro da loja. Agora, esse é o modelo ideal. Na prática, às vezes isso tudo fica sobre um gerente só, que tem que se multiplicar e também tem que dominar melhor o processo, né? Daí o aprendizado, daí um curso que ele faça, para que ele possa gerenciar determinadas áreas e cuidar dentro da padaria, da adega de vinho, né? Ele tem que saber cuidar, gerenciar pelo menos a parte de confeitaria, a parte de panificação, que são separadas dentro de uma padaria, né? São processos completamente diferentes. Então, o modelo ideal é você ter, né, pessoas que colaborem na verdade, com centros de negócios diferentes dentro da padaria. Mas, sinceramente, assim, a gente não vê isso com tanta frequência. E, claro, é um custo? Sim, porque você vai aumentar o número de profissionais qualificados e isso gera um custo de mão de obra. Entretanto, você melhora a qualidade do seu serviço, né, e você tem uma qualidade melhor para oferecer e você consegue agregar valor no teu serviço, naturalmente você tem uma venda amplificada e esse retorno sobre as vendas acaba justificando o investimento em pessoal. Né? E mais qualidade, certamente. Né? Mais qualidade. Especialista menos setor. Perda, menos riscos, né? Porque você serviu uma alimentação. Imagina a responsabilidade. Existem padarias que servem 400, 500 almoços por dia. Você vai numa padaria como na Cepam, que fica ali na Vila Prudente, que serve esse número de refeições diárias, né? No almoço. Então você imagina você ter uma contaminação alimentar. Né? Existe uma imagem por trás dessa loja. Então, existe uma responsabilidade desse profissional, do empreendedor, em garantir uma alimentação de qualidade. Um mix de produtos, um buffet de almoço fantástico, né? Quer dizer, com preço justo, né? Para que você possa oferecer qualidade e que você não corra o risco de estar servindo uma alimentação fora dos padrões necessários por higiene, limpeza, enfim. Né? É engraçado que a gente sempre comenta que tem restaurante que não serve a mesma quantidade de refeição, né, que serve numa padaria, no almoço, no almoço comercial, dia de trabalho. Juliana? Eu queria falar um pouquinho, que eu acho bastante importante, da concorrência, né, que a gente vê bastante estabelecimentos, como que, questão administrativas mesmo, como que um estabelecimento pode fazer para vencer essa concorrência, não sei, talvez a questão do funcionário, investir mais, não sei, dicas assim para vencer essa concorrência mesmo. Não, na verdade, assim, a concorrência ela é boa. Né? A concorrência ela acaba tirando, muitas vezes, um empreendedor da zona de conforto. Né? É muito fácil você empreender num raio onde você não tenha nenhum concorrente. Você não consegue avaliar o seu produto, até porque, por falta de opção, os clientes acabam comprando de você. Mas isso é um grande risco. Né? Eu conheço várias padarias que acabaram fechando porque estavam dentro dessa zona de conforto. E aí, de repente, né, em 2, 3 meses, né, surgiu um concorrente vizinho, uma outra padaria muito melhor, muito mais sofisticada, com qualidade, o suficiente para colocar o antigo panificador em desespero. Né? Então, a concorrência ela não está só na padaria que abre próxima, ela está no supermercado, né, que vende o pão muito barato, por uma questão estratégica. Ela está, muitas vezes, até no restaurante, que também serve alimentação, a padaria serve alimentação. Ela está, às vezes, na loja de conveniência, que também agrega, de repente, um bistrô. Você tem pequenas... Hoje, em São Paulo, você tem um modelo de pequenos negócios que servem aquelas comidinhas, né? Que você acaba sendo um concorrente também. Então, de maneira geral, eu acho que o empreendedor de panificação ele não deve ter receio da concorrência, mas ele tem que resgatar e manter a qualidade dele, né? Porque existe um dado interessante que eu vou passar para vocês. A padaria é o lugar onde o brasileiro mais frequenta para se alimentar. Né? Então, estatísticas apontam que um brasileiro vai a cada 3 dias numa padaria. Ou seja, teoricamente, o Brasil todo passa por uma padaria a cada 3 dias.
Tá? O brasileiro vai 4 vezes por mês ao supermercado. Numa padaria, em média, ele vai 12. Quer dizer, é um ponto fantástico de encontro. Quer dizer, o brasileiro gosta de padaria. Então, o empreendedor de panificação ele já tem um ponto a seu favor que é fantástico, que é o quê? É a satisfação do brasileiro em ir à padaria. Quer dizer, naturalmente ele já vai abrir ou empreender algo que, aos olhos do consumidor, é um lugar de preferência, né? Então, o que ele tem que fazer? Tem que apresentar um mix de produtos que interesse àquele cliente, ele tem que fornecer um preço justo. Né? A questão de vender barato não significa que você vai ter sucesso, né? Não significa que você precisa vender muito caro, mas ter um preço justo, de acordo com a qualidade que você oferece. Né? Saber sim o que os seus concorrentes oferecem e fazer melhor do que eles fazem. Né? Então, o mercado está muito competitivo, até por conta disso as padarias cresceram bastante, que elas tiveram que correr atrás do prejuízo, né? Mas a gente vê cada vez mais os panificadores entendendo que a qualidade do serviço oferecido e do produto oferecido se tornou prioridade dentro do negócio, do plano de negócio desses profissionais. Né? Perfeito. Kleber, a gente está aqui chegando no intervalo, vou chamar o break rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse setor de panificação. Eu quero abordar até essa questão do preço que o Kleber começou aqui, mas a gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Lifebuoy é uma marca de sabonete antibacteriano. Foi lançado em 1894 na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, como uma forma eficaz e acessível no combate a germes e bactérias, dando uma condição de saúde melhor para as pessoas. A missão social de Lifebuoy é ensinar o hábito correto de lavar as mãos, para com isso ajudar a população a prevenir doenças. Nada melhor do que a união de Unilever e Pastoral para que a gente entregue essa missão. Nós temos voluntários no país inteiro, em 21 países, para orientar a família sobre os cuidados de saúde e desenvolvimento da criança. Ela vem, brinca, tem a pesagem, sempre tem o lanchinho que ela se diverte, então é bem importante. Lifebuoy desenvolveu um programa para ensinar o hábito de lavar as mãos à população. Nós vamos envolver cerca de 30 mil voluntários para levar a informação junto às famílias. A primeira etapa é a conscientização. Carimbaram um bichinho. Depois a gente teve que tirar o bichinho da nossa mão. A gente lava a mão da criança para que ela possa perceber que desaparece essa figura da mão dela. A segunda etapa nós levamos uma apostila onde tem todas as atividades relacionadas a lavar as mãos. Com 21 passos para criar o hábito de lavar as mãos em casa. É importante para não ter diarreia, outras doenças. A terceira etapa no programa, as crianças vão se comprometer a realizar o programa de mudança de hábito em frente ao voluntário da pastoral. Quando a gente ensina a criança brincando, a criança vai gravando. Vai ser muito legal. Eu vou fazer com a minha avó. A quarta etapa é a etapa de construção de hábito. As pessoas vão precisar fazer atividades relacionadas a lavar as mãos durante 21 dias. Eu vou fazer a tarefa e vou mudar meus hábitos. O quinto passo é o reconhecimento das crianças e das famílias que executaram essa atividade em casa. Porque a ver é bom. E com isso reduzimos o número de visitas a postos de saúde, aumentamos a frequência escolar e diminuímos gastos relacionados a remédios. Nesse ano, o programa vai atingir 294 mil crianças, impactando mais de 1 bilhão de famílias mundialmente até 2015. Não é só o ato de lavar as mãos, é também uma forma de cuidar de si e cuidar dos outros. Trabalhar por uma causa que é muito maior, que é transformar a vida das pessoas. É emocionante.
De volta aqui com Cozinha Profissional TV, com a participação do Kleber. A gente está falando sobre esse mercado de panificação, sobre a gestão de padarias, né? Kleber, a gente sempre comentou aqui no final do bloco anterior alguma coisa sobre preço, né? A gente sabe que, eu escutei alguns profissionais que falam que esse novo modelo de padaria, na verdade, veio preencher um espaço que tinha lojas do mercado de lojas de conveniência. Eu lembro que antigamente tinha, acho que inclusive tinha uma rede que chamava 7-Eleven, que eram lojas que não eram ligadas a nada. Hoje em dia a gente tem um pouco disso em postos de gasolina, como a gente vê. Mas a padaria ela veio também para suprir um pouco desse mercado. E quando a gente fala sobre loja de conveniência, a gente está falando sobre esse conceito do que é conveniente. A gente sabe que o brasileiro não, as pessoas aceitam pagar um pouco mais pelo que é conveniente, né? Muitas vezes. Nesse sentido, você acha que a padaria, como que a padaria tem que trabalhar o preço dela? A gente pode até separar pela produção própria e pelo que não é próprio. Pode pôr o preço um pouquinho mais alto para ter uma margem de lucro um pouco maior, devido a essa conveniência. Qual que é a sua opinião? Ela tem que ter, né? Na verdade, ela compra numa escala muito menor do que, por exemplo, ela não tem que ter a pretensão de vender um produto de conveniência no mesmo preço de um supermercado, até porque a escala de compra dela é muito menor. Né? E muitas padarias recorrem a atacadistas para que elas possam ter aquele produto para atender a necessidade do seu cliente. Então, ele não pode conseguir vender no mesmo preço mesmo, porque ele não tem margem para isso, né? Agora, a conveniência, ela é algo que a gente nota, né, que você tem dentro do espaço de uma padaria, e eu vejo muitos panificadores destinando muita área de venda das padarias para a venda de produto de conveniência. Só que a margem do produto de conveniência ela é muito baixa para a padaria. Então, isso é algo que tem que ser ponderado para ver se vale a pena realmente a padaria ter. Eu conheço muitos panificadores que têm, mas não sabem mensurar se aquilo está valendo a pena. Se ele for colocar na ponta do lápis, às vezes aquela área de conveniência, ela não está agregando absolutamente nada para a padaria dele. Né? Não é, um outro dado que a gente tem, não é saudável que uma padaria trabalhe com menos de 60% do mix de produtos e produtos próprios. Então, abaixo disso, ela está correndo o risco de ser uma padaria que não tem um modelo de negócio que ela não atenda o lucro que é esperado para esse empreendedor. Né? Então, você ter ali um mix de 40% que você compra de alguém e revende, você já está comprando num preço mais caro, né? É um produto que você não vai conseguir colocar uma margem maior, ele ocupa um espaço dentro da área de vendas e aquele espaço poderia, de repente, ter um produto seu que você produz dentro de casa sem nenhum atravessador. Então, você, além de ter um produto seu, que é um diferencial da sua padaria, né? É a marca do seu produto, é o seu pão de queijo, é o seu pão de forma, é a tortinha de morango que só você faz, é aquele pão francês, é o pão integral que você tem, mas os seus concorrentes não têm. Né? Um pão industrializado tem na padaria e tem na lojinha de conveniência do lado, tem no supermercado. Né? A marca A ou B você coloca dentro da sua padaria e você encontra em qualquer lugar. Mas o seu pão francês, se você fizer direito, você vai encontrar onde? O cliente vai encontrar onde? Vai encontrar na sua padaria. Né? Então, o produto próprio é o grande diferencial do panificador em relação ao mercado. Se ele se tornar uma loja de conveniência, ele se torna uma loja comum. Né? Então, o grande diferencial da padaria é o produto produzido na casa, né? Padaria e confeitaria. Então, eu vejo assim, é interessante, mas tem que ser feita uma análise do que se vale a pena colocar dentro da padaria para você poder oferecer para o teu cliente. Tem que ter? Às vezes tem, às vezes não. Isso pode ser um mito muitas vezes, né? Kleber, a gente até esqueceu de comentar aqui no começo do programa, mas o Kleber trabalha ali com o Rogério Shimura no Levan, né? E eu estou falando isso porque a gente fez uma entrevista com o Rogério há um tempo e ele comentou, é difícil, eu nunca vi isso, mas, por exemplo, ele comentou, se a padaria vai oferecer uma mistura para fazer um bolo, por exemplo, a pessoa fazer um bolo em casa, por que não oferecer uma mistura feita na padaria, né, em vez de oferecer porque aí você já está caracterizando uma coisa mais própria. Você acha que esse tipo de solução também é interessante? Já acontece isso? Olha, eu particularmente não conheço, né? Você oferecer um produto, digamos assim, um insumos que você produz dentro da sua padaria para alguém levar para casa para produzir lá. O que muitas padarias fazem hoje é
fazer o produto próprio, congelar e você levar congelado para você fazer assar em casa ou pré-assado. Né? Até por uma questão do consumidor, ele ter uma vida muito, principalmente nos grandes centros, né? A gente está sempre na correria, né? O consumidor, a nossa geração é a geração fast food, né? Tudo com pressa. Então, a alimentação fora do lar, ela vem crescendo muito nos últimos 20 anos. Então, a padaria também cresceu por conta disso, né? As refeições dentro da padaria, elas surgiram por conta desse consumidor, desse cliente que não tem tempo de voltar para casa, trabalha longe e volta para casa, não dá tempo de almoçar. Então, ou ele leva uma marmita ou ele come fora. Vamos comer aonde? Vamos comer na padaria, né? Então, eu entendo que produtos congelados, eu acho que dentro daquilo que você está me perguntando, é um modelo que pode ser, de repente, analisado, ver se vale a pena ou não, tá? Agora, você produzir algo que é seu, como matéria-prima, para alguém levar para casa, para poder desenvolver o pão, eu creio que não tem um apelo tão forte, até porque vai contra a questão da comodidade que o cliente está buscando, né? O cliente já quer comprar pronto, para ele não ter o trabalho de produzir em casa. Hoje, cada vez mais a gente vê isso, né? Eu quero comprar pronto porque eu não tenho tempo de cozinhar. Imagina, eu não tenho tempo de bater um bolo, eu não tenho tempo de fazer pão, então, quem diria, né? O consumidor, ele não tem, ele é impensável, nas grandes metrópoles, no interior ainda tem, né? Faz-se muito pão em casa, né? Mas nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, o pão é comprado fora. E aí, do crescimento do pão industrializado, né? Então, em relação a isso, eu acho que o modelo de congelamento ele é válido, né? Vende o pão congelado, vende tortinha congelada, é produzido na padaria, a pessoa leva para casa. Mas em termos de pré-mistura, por exemplo, eu não conheço. Sinceramente, eu nunca vi. Certo, perfeito. Juliana? Eu queria que você falasse assim, um pouquinho das tendências. Talvez essa do congelado até pode ser uma possibilidade que venha acontecer aí nesse setor. Mas algumas tendências, assim, como que você vê o mercado? Porque o mercado evoluiu bastante, mudou bastante, se adaptou com maior produtos, maior fornecimento de produtos. E quais são as tendências para os próximos anos? Eu entendo que a tendência, de uma maneira geral, ela é regida pela necessidade do consumidor, né? O consumidor está cada vez mais atento à questão da qualidade e à questão da saudabilidade. O que é a saudabilidade? São produtos que venham agregar para ele benefícios à saúde. Então, eu creio que tendências, né, para os próximos anos são produtos panificados e confeitados que agreguem conceito de saudabilidade, né? Então, pães integrais, pães com fibras, né? Pães sem açúcar, voltado para diabéticos, pães sem glúten, voltados para celíacos. Então, são doces sem açúcar, mas muito bem confeitados, voltados para um público que quer, na verdade, não ingerir caloria, ou está fazendo um regime, ou tem uma questão de saudável, que eles não podem ingerir açúcar, questão da diabetes, enfim. Questão do sal, para pessoas que têm pressão alta. Então, esse quesito é um quesito que tem que ser analisado com carinho pelo panificador, para os próximos anos. Agregar conceito e agregar qualidade para esses tipos de produtos, porque esses produtos, além de eles atenderem um público que existe e é grande e é crescente, são produtos também que têm uma margem alta de rentabilidade, né? Porque são produtos diferenciados, eles têm um valor mais caro, até porque eles são mais elaborados, enfim. Então, o consumidor ele está procurando, né, saber se aquele pão ele vai agregar algo mais do que apenas satisfazer a fome dele. Então, se ele tem lá grãos, isso aqui é bom para mim. Se ele tem um teor de ômega 3, isso aqui é bom para mim. Se ele tem pouco sódio, isso aqui é bom para mim, para minha saúde, é bom para o meu coração, né? Eu não posso ingerir sódio, sal, potássio. Então, isso tudo eu creio que é uma tendência, é a qualificação da panificação, né? Nos próximos anos ela passa por esse caminho, tá? A gente até teve, 2 semanas atrás, né, Juliana, um programa aqui sobre alimentação funcional, que aborda exatamente isso. Não só tem a questão do alimento saudável, a restrição alimentar, mas aquele alimento que vai acrescentar alguma coisa para a sua rotina, para o seu dia a dia, para a sua saúde, para o seu bem-estar, enfim. Quem quiser dar uma olhadinha depois no cozinhaprofissional.com.br, a gente tem o programa lá com a Concheta, é só procurar pelo nome dela lá. Kleber, vou até voltar aqui e falar um pouco, comentando coisa do programa, que teve um leitor que escreveu para a revista uma dúvida exatamente desse setor de panificação. Só passando por cima, não tem o nome dele aqui, mas vocês conferem na próxima edição, na seção de cartas. Ele comentou o seguinte, que ele herdou uma padaria do pai dele no interior de São Paulo, em Campinas, e que
é uma padaria modelo antigo de padaria, Tá. gestão um pouco atrasada, e estava com dificuldades, teve que mexer na equipe, inclusive, e falando que não estava conseguindo combater essa concorrência por causa da falta de espaço, até físico, para se transformar numa padaria dessa. Você acha que esse modelo de padaria realmente não vai dar mais certo? Tem alguma solução num caso desse que dá para ser aplicada? De repente mudar, como que eu falei, para uma boulangerie ou qualquer outro tipo de serviço que possa agregar? Qual que é a solução para esse caso? Dentro desse modelo, se ele tinha um modelo antigo, vamos chamar assim um mononegócio, talvez aí só vendesse pão, né, e agregasse ali alguns produtos de conveniência, como leite, não conheço exatamente o modelo dele, mas dentro dessa linha, né? Se ele quer dar continuidade a isso, eu não vejo problema. Eu acho que não há necessidade de uma padaria ela se tornar uma loja de conveniência para ela ter sucesso. Isso pode ser um mito, né? Agora, dentro da tendência de panificação, ele tem que estar atento, né, à realidade do consumidor hoje. Se ele não tem um espaço físico para que ele tenha um mix de produtos muito grande, vale a pena ele fazer um plano de negócios, né, elaborar um plano de negócio para ele entender quais produtos que ele deve agregar dentro da padaria dele, né? Um mix pode não ser tão grande, mas é um mix que vai ao encontro desse cliente. Então, ter um bom pão francês, ter baguetes, ter produtos panificados que podem passar pela fermentação natural, que é uma tendência que a gente está vendo crescente, né, dentro da panificação. Então, ele pode transformar não só apenas numa boulangerie, mas numa loja que tenha produtos panificados com pouco espaço, mas sempre buscando a questão da qualidade, saudabilidade, né, produtos com valor nutricional. Quer dizer, ele pode, de repente, caminhar para esse lado, claro que fazendo um plano de negócio antes, para ele poder empreender e reabrir essa loja com um novo perfil, né, para que ele possa atender esse cliente e não necessariamente mudar de panificação para outro tipo de negócio por uma questão de falta de espaço, né? Então, hoje você tem padarias muito pequenas e padarias grandes. E todas elas têm mercado e ela tem sucesso, quer dizer, não é o tamanho da padaria que vai definir se ela vai ser bem sucedida ou mal sucedida. Existem padarias que são minúsculas, né? Recentemente eu estive visitando uma padaria na Zona Norte, onde a área de venda deles não tem nem 10 metros quadrados, quer dizer, mas ele montou uma boulangerie com fermentação natural, né, com um produto excelente que está fazendo sucesso porque o consumidor que passa por lá está buscando esse tipo de produto. Quer dizer, ele não vende nada de conveniência, ele só tem panificação, trabalha com mix reduzido de produto e está se dando bem. Quer dizer, então, cada caso é um caso, né? Mas eu creio que nesse caso desse cliente, ele realmente vale a pena ele fazer um plano de negócios e ele, se ele quiser continuar na área, eu creio que há espaço sim, para ele continuar com um modelo, não vou dizer um modelo antigo de gestão, mas um modelo adaptado à realidade atual do consumidor, trabalhando com bons produtos panificados. E, Kleber, você falou, se a gente for falar sobre o gestor da padaria, o perfil do gestor, a gente sabe que tem muito gestor de outros tipos de negócio que, infelizmente, tem a cabeça um pouco engessada, né? Se você vê nas suas consultorias desses gestores, aparentemente são profissionais muito mais ligados, muito mais, não sei se é o termo certo, mas agitados, muito mais, né, ativos do que de outros setores, por exemplo, de um restaurante comercial, um restaurante à la carte. Tem que ter, hoje em dia, esse perfil para administrar uma padaria, para levar uma padaria, ou isso acaba acontecendo por necessidade, por oportunidade de mercado que esse gestor vê? Qual que é o perfil desse profissional? Muitas vezes acaba acontecendo por necessidade, porque ele já estava dentro do estabelecimento e ele teve que se modelar as necessidades de gestão, né? Então, a própria informatização foi algo que veio de repente e as padarias tiveram que se informatizar. A questão de estabelecer lá o PDV, a questão de você deixar a informalidade de lado, ter todo mundo registrado, enfim. Isso aí foi uma coisa natural que acabou acontecendo, né? Então, digamos assim, eles tiveram que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Não teve tempo de buscar uma especialização. Então, eles acabaram se modelando as necessidades de mercado. Agora, quem está começando a empreender agora, eu entendo que antes de começar a entrar no segmento de panificação, buscar informação, né? Buscar informação, buscar aprender, buscar fazer um curso, né? Buscar o máximo de conteúdo possível
para que você possa empreender já com conhecimento de causa, dentro da realidade da panificação atual, já projetando uma panificação para 20 anos, para 30 anos, né? As tendências, como você falou, analisar quais são as tendências e montar um plano de negócio já dentro de uma realidade de crescimento, né? Que aí realmente acredito que a chance de êxito dele vai ser muito grande, né? Agora, nunca é tarde para um empreendedor que já está atuando dentro do setor buscar um curso, né? Não é porque ele deu certo até hoje que ele vai parar no tempo e ele não vai procurar se especializar. Sempre é importante. Vá fazer um curso de administração de empresa, vá fazer um curso sobre finanças, né? Eu acho que isso vale a pena, vai abrir a mente dele para muitas coisas. Como você falou, tem muita gente que parece que está a mente fechada, né? Porque isso é um conceito antigo. Sempre deu certo com meu avô, deu certo com meu pai, vai dar certo comigo. Não é bem assim. O tempo mudou, as coisas mudaram, né? Ele tem que pensar que a realidade do avô dele, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, era outra, né? Hoje é bem diferente. Então, nem sempre a fórmula antiga dá certo. Também não significa que ele tem que jogar tudo fora que o avô dele fazia para fazer tudo novo, né? Então, o grande segredo é conciliar o passado com o presente e você olhar para o futuro, agregando os conceitos sem perder a essência, né? Que é a receita da casa, a receita da vovó, né? Aliado à produtividade que o momento exige, né? E Kleber, você acha que, vamos até fazer uma comparação, uma brincadeira aqui, o gestor de uma padaria desse novo modelo, se de repente ele sai dessa padaria e vai administrar um restaurante comercial normal, vai ser mais fácil para ele do que se fosse outro gestor? Eu creio que não. Eu creio que o empreendedor de panificação, se ele passou por uma padaria, e se ele está trabalhando dentro da padaria, é uma grande sala de aula, né? Porque ali dentro ele vai administrar N situações, né? Ele vai estar no dia a dia com centros de negócios diferentes acontecendo dentro da padaria, ele vai lidar com gente, ele vai lidar com comida, ele vai lidar com pão, ele vai lidar com confeitaria, quer dizer, se ele sair dali e resolver abrir um restaurante, eu creio que ele está com um know-how bem apurado para poder empreender alguma coisa dentro de alimentação que não seja exatamente uma padaria, né? Agora, é lógico, não vale a pena ele procurar entender melhor o mercado, por exemplo, de restaurante, de food? Com certeza, já que ele está, de repente, abrindo um outro negócio ou migrando de um setor de panificação para abrir um restaurante, todo negócio tem as suas particularidades, né? Então, não significa que porque eu me dei bem com uma padaria que eu vou ter um grande sucesso com um restaurante. A chance é grande, né? Mas isso não é garantia de sucesso. Você tem que entender o que você vai começar a empreender, né? São detalhes, são mínimos detalhes que às vezes fazem grande diferença, né? Perfeito. Juliana? Kleber, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como consultor. Eu sei que você faz consultoria no Brasil inteiro. Eu até queria que você pegasse um gancho para isso e falasse também assim, um pouquinho da diferença da administração entre as padarias das grandes cidades, as do centro. E assim, os principais desafios que você encontra na hora de fazer essas consultorias. Quais são as diferenças mais gritantes assim, entre esses polos? Basicamente, assim, a dificuldade é a mesma, né? Tanto para padarias pequenas, digamos assim, padarias menores, que você encontra modelos de negócio mais tímidos, uma padaria do interior, uma padaria pequenininha, que atende uma população menor, como uma padaria grande, né? A grande questão é quando você faz uma análise, um diagnóstico de como está funcionando aquela loja, o grande problema que a gente vê hoje é a questão do diálogo. Isso não só em panificação, mas em todas as outras áreas de varejo que você lida com gente. O grande êxito de um panificador hoje é ele saber ser um líder dentro da padaria, né? Então, o proprietário, o dono, o gerente, se ele tiver um espírito de liderança, ele consegue agregar a sua equipe. Ele consegue liderar essa equipe com que a equipe trabalhe para ele, né? Ele consegue ter a equipe na mão. Um grande problema que a gente tem hoje na panificação, né, é o turnover, a rotatividade de funcionário. Então, hoje você treinou um padeiro, ele está bem, né? Está andando direitinho. Aí, na semana seguinte, ele vai embora porque ele recebeu uma proposta melhor e ele deixou você na mão. Então, se você consegue ter uma equipe coesa, né, e você consegue ter uma gestão de pessoas adequada, acho que esse é o grande nó, né, de qualquer empreendimento que lide com gente, e na panificação não é diferente, né? Então, se você conseguir ter uma equipe coesa que trabalhe em prol de um objetivo, trabalhar com essa equipe, colocar metas para essa equipe, trabalhar com incentivos para essa equipe,
eles vão se tornar participantes do seu projeto e da sua visão, né? Então isso é um grande segredo. A grande dificuldade hoje de qualquer gestor é ele saber ter o espírito de liderança dentro do negócio, né? Então, se ele concentra em si e ele não ouve, ele não tem aquela visão 360 graus, né, dentro do time, ele vai ter dificuldades, né? Vai ter, seja uma padaria pequena ou uma padaria grande. É claro que você tem padarias que são familiares, né? Onde você tem a família que trabalha dentro da padaria e não tem quase funcionário externo. Esse é um outro grande problema, né? A gestão familiar, você vai mexer, você vai fazer uma consultoria, você vai estar mexendo com coisas de família. Aí você começa a descobrir que a questão não é um empreendimento, mas é uma questão entre eles mesmos, né? É briga de irmão, é briga de pai com filho, então aí já passa por uma outra questão, né? Precisa mandar o pessoal para fazer terapia, né? Essa é a grande verdade, né? Mas o grande X eu vejo que o quesito liderança, né? É a gestão de recursos humanos que, se você tiver um time coeso na mão, você consegue colocar o teu projeto para andar, esse time vai estar com você, vai estar trabalhando para você, né? E a padaria vai ter grande sucesso. Você reduz desperdício, reduz custos de demissão e admissão, né? Você mantém um funcionário na loja, esse funcionário ele vai conhecer a característica do seu cliente que vai na loja, né? Existe uma empatia cada vez maior entre o cliente, né, e o atendente, tá certo? Então, isso é uma coisa muito legal em padaria, né? Você vai e você é chamado pelo nome, né? Aquele atendente sabe qual é o tipo de pãozinho que você gosta, seja mais escurinho, seja mais branquinho, quantos pães você vai levar, você já até decora, já sei, né? Vai levar 5 pãozinhos, vai levar um sonho e tal. Então, esse atendente, ele tem um carisma, se você conseguir desenvolver isso no teu time, você realmente vai se tornar imbatível na tua região, né? É o que isso tem feito, grandes padarias estão se dando bem, implantando essa gestão de pessoal. Agora, é uma dificuldade, né? Não é fácil você lidar com gente, você tem que ter realmente um programa de treinamentos, né, sistemático. Nós vamos fazer um treinamento e achar que deu tudo certo e largar. Não, tem que ser sempre continuado, né? E isso eu creio que é o grande segredo de qualquer empreendedor, varejista hoje, né? É lidar com gente e saber fazer uma boa gestão de pessoal. Perfeito. Kleber, queria antes, a gente já está chegando ao final aqui do programa, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como professor. Quais são as disciplinas que você leciona? Você dá aula só no Levan? Ou você dá fora também? Queria que você falasse um pouco desse seu lado professor. Isso. Que a gente não comentou ainda aqui. Eu, na verdade, já tenho essa questão de dar aula há muitos anos, né? Já fui até professor do Estado. Essa questão de lecionar é uma coisa que eu gosto, né? Bastante. E quando surgiu o convite do Rogério, né, no começo do ano, para a gente poder fazer parte do time de professores da Escola Levan, que é uma escola de panificação e confeitaria que fica aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo, eu aceitei. Primeiro que eu conheço o Rogério há mais de 15 anos, né? Conheci ele começando panificação lá em Atibaia, então é um profissional do maior gabarito, hoje é considerado o melhor padeiro do Brasil. Então eu sei que ele faz, quando ele faz bem feito, né? E o empreendimento era um empreendimento apaixonante. O Rogério é um cara apaixonado por panificação, né? É apaixonado por panificação. Então ele tem um sonho, né? E esse sonho foi realizado implantando uma escola de panificação onde ele consegue passar o conhecimento que ele tem. O Rogério é uma pessoa muito interessante nesse sentido. Ele tem satisfação de compartilhar o conhecimento que ele tem, né? Muitos profissionais em áreas concorrentes retêm a informação, que é o segredo do negócio. O Rogério, ele compartilha a informação, né? Então, no nosso segmento hoje, a gente tem um déficit de panificadores muito grande. Só em São Paulo, para você ter uma ideia, tem um déficit de 10 mil padeiros. Se tivesse hoje 10 mil padeiros para contratar, estariam contratados. A questão é que não existe. Então, a Levan, ela tem essa proposta de você qualificar o profissional e você formar esse profissional, né? E hoje, as disciplinas que a gente trabalha lá são duas. Eu não ponho a mão na massa. Quem põe na massa é o Rogério, né? A Camila, né? O Guilherme, que são profissionais da área mesmo de panificação. Eu trabalho as disciplinas de história da panificação, que a gente conta desde a época de Pedro Álvares Cabral, como chegou a panificação aqui no Brasil. E trabalho também a questão de gestão e marketing, que são áreas administrativas fundamentais dentro do empreendimento, né, da padaria. Perfeito. O perfil desses cursos assim é só o pessoal que quer realmente se profissionalizar, ou tem pessoas que se interessam simplesmente pela área, mas não trabalham e querem fazer os cursos? São os dois, né? Hoje a gente lida com esses dois tipos de profissionais. Quem já trabalha na panificação está buscando uma especialização.
Até porque aprendeu com alguém, não foi numa escola, né? Então, lá na Levan você vai aprender numa escola com profissionais formados. Né? Então, o grande problema de você aprender com os outros é que você pega as coisas boas e as ruins. Né? Você acaba carregando vícios. Né? Então, lá na escola você vai trabalhar com mestres de panificação, que vão te ensinar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E existem muitos empreendedores e futuros empreendedores que nunca fizeram nada no quesito padaria, quer dizer, não sabem nem fazer um pãozinho. Chegam lá realmente com o olho no potencial que esse mercado tem, né, querendo empreender. Pessoas que têm dinheiro para investir, querem abrir uma padaria, mas não sabem como fazer. Então chegam lá na escola e falam, não, nós queremos fazer o curso Padeiro Master, que é o curso mais complexo que tem, e elas aprendem a colocar a mão na massa, mas também aprendem a empreender, né, a questão administrativa do seu próprio negócio. Então ela sai com uma qualificação completa. Ela sabe fazer o pão, não significa que ela vai fazer o pão no seu estabelecimento, mas ela conhece o processo. Né? Então hoje a gente tem esses dois tipos de perfis. Interessante que a procura maior é por quem não trabalha na área de panificação. É toda uma arte, na verdade, a panificação, né? Ainda mais no Levan, que tem a questão do fermento, da fermentação natural, fermentação natural. É bem interessante, até para quem não trabalha no setor. Kleber, a gente está chegando, infelizmente, aqui ao final do nosso programa, só que antes de terminar, queria deixar o espaço aberto aqui para você falar seus contatos, como é que as pessoas solicitam seu serviço, até como as pessoas fazem para fazer esses cursos que a gente acabou de comentar aqui. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a vocês, a pessoal da Cozinha Profissional. Bom, quem quiser contatar a gente, você pode entrar em contato com a Escola Levan. O e-mail dela é levan, escola de panificação, panificacal, sem cedilha, @gmail.com. E lá você vai poder encontrar, e nós estamos à disposição para poder ajudá-lo, para tirar suas dúvidas. Né? Ou se você quiser entrar na internet, se você colocar lá no Google Rogério Shimura, vai aparecer lá nos tops, tem o blog do Rogério, a Escola Levan, e a gente está à disposição de vocês. E a escola hoje atende alunos de todo o Brasil. Perfeito. Lembrando, Levan, vou falar do jeito aqui que escreve, Levain, né? Com Levain. E para vocês conseguirem achar isso direitinho aí na busca de vocês. Qualquer dúvida também, Cozinha Profissional está com o canal aberto, a gente encaminha aí sempre o profissional mais indicado para responder a sua questão. Nesse caso, se for sobre panificação, a gente manda para o Kleber e ele ajuda vocês aí. Juliana? Perfeito. Se ficou alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente no redacal@cozinhaprofissional.com.br. Pode entrar em contato também com a gente pelo Facebook ou pelo Twitter. Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional. Muito obrigada, Kleber, pela sua participação. Obrigado, eu que Thiago. agradeço a oportunidade. Obrigada a todos pela audiência, até o próximo programa. Certo, Juliana. Obrigado, Juliana, pela ajuda aqui. Obrigado ao Kleber pela participação. Lembrando também, eu não falei aqui no começo do programa, mas a gente tem a nossa próxima edição, que eu comentei, mas também tem a edição do prêmio que sai ainda esse ano, que são a edição dos prêmios do Marca de Destaque 2013. Então, aquela revista que a gente já está no 4º ano, que mostra ali a votação de vocês, das marcas que vêm à cabeça em diversas categorias, com uma página para cada marca vencedora ali em primeiro lugar, falando sobre aquele produto, falando sobre o desempenho da marca, enfim, que serve até para você ajudar você a escolher o melhor fornecedor aí, conhecer melhor até quem já trabalha com você. Esqueci de comentar isso aqui no começo do programa. E lembrando, como eu falo sempre aqui, esse programa, assim como os outros, fica no cozinhaprofissional.com.br, pegou no meio, quer assistir de novo, quer tirar suas dúvidas do que a gente falou aqui, fica à vontade, entra no cozinhaprofissional.com.br, que está sempre ali. E para quem recebe a nossa newsletter também, vai sempre o programinha da semana junto com a newsletter. Para assinar é só entrar no nosso site também. Obrigado pela audiência de vocês, até a próxima segunda-feira.